de área, que não é assim a coisa mais simplesinha do mundo, porque a gente não tem só o cálculo da área, a gente tem uma área que varia em função de um lado X, tá? Então a gente criou uma função de área em relação a esse lado X. Então, vamos pegar tudo que o exercício deu. Ele começa dizendo que o triângulo ABC é equilátero de lado 4. Então, eu já sei que, por ser equilátero, esse lado é 4, esse lado aqui é 4 também, e este lado aqui é 4 também. Informação importante, se ele é um triângulo equilátero, então quer dizer que necessariamente aqui vai ser um ângulo de 60 graus, aqui vai ser um ângulo de 60 graus, e aqui ângulo de 60 graus. Todos os ângulos do triângulo equilátero são de 60 graus. Beleza. Diz aqui que o ponto DC pertence ao lado AB, todos esses pontos pertencem aos lados, tá? E aí os segmentos AD, BE e CF têm medida X. Então, aqui está marcado X, aqui vai acabar sendo X também pelo enunciado, e aqui vai ser X também pelo enunciado. Consequentemente, se eu sei que todo lado é 4, então esse pedacinho aqui vai ser 4 menos X, porque ele é a diferença entre o lado total e aquele pedacinho X ali. Esse aqui vai ser 4 menos X também, então, menos X. E aqui vai ser 4 menos X também. Belezura. Como eu quero calcular a área do triângulo DEF, e ele está me dizendo que o triângulo DEF é um triângulo equilátero, então já vou partir disso. Eu sei que isso aqui vai ser um lado L, aqui vai ser o mesmo lado L, e aqui vai ser o mesmo lado L. E ele também vai ter, então, aqui ângulo de 60 graus, ângulo de 60 graus e ângulo de 60 graus. Bom, se eu quero calcular essa área do DEF, uma das possibilidades é eu ir direto nessa área. É pensar, a área de um triângulo equilátero, ela é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se eu encontro qual é a medida do L, eu vou encontrar qual é a medida dessa área. Essa é uma possibilidade, mas pode ser que encontrar esse lado L possa ser meio feio, tá? Vou começar por essa, porque eu acho essa a melhor resolução para essa questão. Nessa resolução, então, o que eu posso observar? Eu posso observar que o L é a minha pergunta atual. E o L justamente é esse segmento aqui que eu tinha marcado em rosa, que está nesse triângulozinho ADF. Peguei esse triângulo porque eu quis, tá? Poderia ser qualquer um dos outros triângulos ali. Então, neste triângulo ADF, eu tenho L, que é o que eu quero encontrar, 4 menos x, que é o segmento AF, x, que é o segmento AD, e aqui um ângulo de 60 graus. Sim, eu vou meter uma lei dos cossenos nesse negócio, tá? Posso meter uma lei dos cossenos porque aqui eu tenho um triângulo e tá tudo certo, eu tenho a medida do ângulo e eu tenho os três lados aqui relacionados. Então, o que a lei dos cossenos me diz? Ela me diz que se eu pegar esse lado aqui, que é o oposto ao ângulo, eu posso dizer que ele ao quadrado é igual a um dos outros lados, 4 menos x ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes 4 menos x vezes cosseno de 60. Ai, ela é horrorosa, eu sei disso. Vou botar aqui para quem nunca tinha visto isso. A lei dos cossenos ela é assim: a ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc vezes cosseno de um ângulo, tá? Comecei direto botando no triângulo porque é importante relacionar isso. O número que vai estar aqui isolado, a medida desse lado, é o lado oposto ao ângulo que foi dado no exercício, ok? Por que eu acho a lei dos cossenos aqui, por mais que horrorosa, seja uma boa opção? Porque ela já vai me dar o L ao quadrado, que é justamente o que eu preciso para calcular a área. Então, eu vou ficar com L ao quadrado igual. Aqui eu tinha um produto notável para fazer, vai dar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado, menos 2 vezes 4 menos x, vezes o cosseno de 60, que é 1 meio. Ó, aqui já vai cortar esse 2 com esse 2, delícia. Então, eu vou ficar que L ao quadrado é igual a 16 menos 8x mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui tinha cortado, eu fiquei com esse menos na frente do parênteses, então vai trocar todo mundo. Vai ficar menos o 4 vezes x, que é menos 4x, e menos x, que vai dar mais x, que vezes aquele x vai dar mais x quadrado. Então, eu cheguei que L ao quadrado é igual a 16 menos 8x
Aqui eu já vou juntar, né? Deixa eu até fazer isso agora. Eu tenho um menos 8x com menos 4x, que vai dar menos 12x. E x ao quadrado com x quadrado, que vai dar 3x ao quadrado. Isso quer dizer, então, que lá onde eu tenho L ao quadrado, na minha pergunta, na minha área do triângulo equilátero, eu posso colocar isso como esse valor aqui de L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Como eu estou vendo aqui nas alternativas que elas colocaram na ordem x quadrado, x e número depois, então eu vou escrever tudo nessa ordem aqui também. Então, eu vou escrever primeiro 3x ao quadrado, depois o menos 12x, depois o mais 16, e tudo isso tem que multiplicar a raiz de 3 sobre 4. E deu, tá exatamente no formato que está nas alternativas. A única diferença é que o raiz de 3 sobre 4 está no final ao invés de estar no início. E isso vai corresponder, então, à letra E. Acabou, tá? Seria isso se a gente fizesse pela relação aqui, usando lei dos cossenos e usando o cálculo deste triângulo especificamente da área dele, tá? Sem pensar outra forma. Vou mostrar aqui uma outra opção. A outra opção seria, ao invés de eu ir pela área do triângulo que eu quero encontrar, eu poderia ir por uma subtração de áreas. Essa também é uma possibilidade. Então, que subtração de áreas que eu posso fazer aqui? Eu poderia pensar que a área do triângulo que está marcado aqui em rosa, que é o que eu quero, ela é a área do triângulo de fora. Então, ela seria a área do triângulo ABC menos a área desse cara aqui e desse cara aqui. Só que esses três triângulos, eles têm os mesmos valores de lado, então eles são três triângulos congruentes, eles vão ter a mesma área. Então, eu posso escrever menos 3 vezes a área do triângulo. Vamos olhar esse aqui, qual que era mesmo? É ADF. Do triângulo ADF. E aí eu vou me preocupar como é que eu chego na área do triângulo ADF, que era o mesmo que eu tinha analisado antes ali na lei dos cossenos. Existe uma fórmula de área em função de ângulo, tá? Mas eu não vou falar dela aqui. Se você já sabe essa fórmula, vai ser medo. Eu vou pensar nela como uma relação trigonométrica, que é a origem dessa fórmula, na verdade. Então, aqui eu tinha 60 graus, aqui eu tinha x, aqui eu tinha o lado L, que eu não vou usar para nada, porque eu não estou calculando L nesse modo de resolução. O que eu quero é, se eu estou fazendo a área de um triângulo qualquer, base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou chamar de base o x, que é o que eu já tenho aqui na horizontal, e eu preciso, então, descobrir quem é essa altura aqui. Essa altura. A altura, lembrando, é o segmento perpendicular à base e que vai até o vértice oposto, então seria este segmento. Acontece que se eu estou olhando a altura como isso aqui, eu posso pensar neste triângulo aqui, ó, que é um triângulo agora retângulo, porque eu construí ele dessa forma, visto que a altura é perpendicular. E nesse triângulo retângulo, eu tenho a altura como cateto oposto de 60 e 4 menos x como hipotenusa. Então, eu posso utilizar que seno de 60 é o cateto oposto, h, pela hipotenusa 4 menos x. Seno de 60 é valor de tabela, isso aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, é igual a h sobre 4 menos x, da onde a gente tira que o h vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes 4 menos x. Se o h é isso, então a área do triângulo ADF vai ser base vezes altura divididos por 2. A base dele é x vezes a altura que eu calculei, esse negócio aqui esquisito, raiz de 3 sobre 2 vezes 4 menos x. Tudo isso divididos por 2. E aí, para facilitar minha vida, eu posso sim escrever dividido por 2, assim, mas eu não quero fazer essa divisão de frações, então eu posso também utilizar que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Então, a área de um dos triângulos vai ser isso, da onde a gente tira que a área do triângulo ADF é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 1/2, que vai dar a raiz de 3 sobre 4. E aqui esse x pode passar para dentro do parênteses multiplicando. Eu vou ficar com x vezes menos x. Vai dar menos x ao quadrado e x vezes 4 mais 4x. Já estou colocando na ordem, pensando lá nas alternativas que tem que estar na ordem certinha de x quadrado, x, tá. Bom, cheguei que a área do triângulo ADF é isso, então. Vou fazer aqui num cantinho.
Então, vindo aqui para esse canto à esquerda. Isso quer dizer que a área do triângulo ABC, então, a área do triângulo ABC, o ABC era um triângulo equilátero, então a área do triângulo ABC vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, só que o lado do triângulo ABC era 4, então isso aqui vai ficar 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que vai dar 16 raiz de 3 sobre 4. Dá muita vontade de cortar esse 16 com esse 4, mas eu não vou fazer isso porque eu tô vendo que tem aqui um denominador 4. Então, se eu cortar agora, quer dizer que lá na frente eu vou ter que fazer MMC. Então, não vou nem cortar nada, vou deixar assim. E aí, a gente vai chegar aqui, finalmente, a área que a gente quer, ela vai ser 16 raiz de 3 sobre 4, menos 3 vezes aquela área do ADF que a gente calculou, que é raiz de 3 sobre 4 vezes menos x quadrado mais 4x. Então, isso aqui seria a nossa área de x, né? Então, trabalhando isso aqui um pouquinho, o que que vai acontecer? Eu tenho esse menos aqui que vai passar lá para dentro do parênteses, e como eu já estou vendo que tem 1 raiz de 3 sobre 4 aqui, e 1 raiz de 3 sobre 4 aqui, eu vou passar esse menos 3 para dentro do parênteses também. Vou passar além, né, do menos, eu vou pegar o 3 e multiplicar todo o meu parênteses. Então, aqui a gente está fazendo uma técnica só para não ter que ficar fazer toda a distributiva e depois juntar tudo. Eu vou deixar isso aqui como área de x igual a 16 raiz de 3 sobre 4. Aí, como o menos vai passar para dentro do parênteses, vai ficar mais raiz de 3 sobre 4 vezes menos 3 com menos x ao quadrado mais 3x quadrado, ou só 3x quadrado, né? Se quiser, vou poupar espaço aqui. E menos 3 com o mais 4x vai dar menos 12x. E aí agora, como eu tenho o raiz de 3 que está em evidência, me desculpem, vou ter que apagar, porque ficou muito grande isso aqui. Então, como eu tenho o raiz de 3 sobre 4 que tá em comum nos dois termos, deixa eu marcar ele aqui de outra cor, raiz de 3 sobre 4 e raiz de 3 sobre 4, eu posso dizer, então, que a área de x vai ser o raiz de 3 sobre 4, que multiplica 16, que era o termo que tinha aqui no primeiro, mais o 3x ao quadrado menos 12x, que vai dar exatamente a mesma coisa que na anterior, ó. Eu fiquei com raiz de 3 sobre 4 em evidência, e dentro do parênteses com 3x ao quadrado menos 12x e mais 16, que corresponde também à letra E. Eu acredito que teria ainda outras formas de fazer isso com outras relações trigonométricas aqui, porque a gente tem um monte de ângulo de 60 graus, mas a princípio foram essas duas que eu pensei por agora. Se você tem alguma outra ideia, manda aí nos comentários.